Colômbia já desembarcou no Fluminense e estará em campo pro Fla-Flu desta quinta-feira, jogo marcado pro Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Arias que esteve em 77 minutos da goleada da Colômbia em jogo disputado pelas eliminatórias nesta terça-feira. Se Arias é certeza, dá para dizer o mesmo em relação a Gerson, apesar de o meio-campista ter saído com dores da vitória da seleção brasileira por 4-0 contra o Peru também nessa terça-feira. O Gerson revelou que estava sentindo essas dores por causa de uma inflamação da unha. De qualquer maneira, vai estar à disposição para o clássico dessa quinta-feira com o Maracanã absolutamente lotado, exceção ao espaço destinado a torcedores do Fluminense. Só para completar o giro de notícias, contar que a Conmebol realizou uma série de reuniões com os 4 semifinalistas da Libertadores e também os 4 semifinalistas da Sul-Americana. Até o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, participou desse encontro. Atenção especial a dirigentes do Galo, até porque nos bastidores há um trabalho muito forte para que o River Plate elimine o Atlético e possa fazer a final no Monumental de Núñez. Tomara que isso não aconteça. Bora falar agora sobre a volta de Neymar. Quando é que o atacante, o grande craque da seleção brasileira, estará em campo novamente? Há uma expectativa de que a reestreia do Neymar, depois de mais de um ano de ausência, aconteça na próxima segunda-feira. Jogo do Al Hilal contra o Al Ain na Champions Asiática. Vale a lembrança de que o Neymar não está inscrito no Campeonato Saudita, mas pode disputar as competições internacionais. Atleta que voltou a treinar com o restante do grupo em 29 de setembro e não joga desde 17 de outubro do ano passado, quando acabou por sofrer uma lesão de ligamento cruzado do joelho. A CBF está muito de olho na possibilidade de o Neymar atuar na próxima segunda-feira. Isso porque será a única data antes de uma lista que precisa ser enviada pela CBF aos clubes dos atletas pré-convocados. No dia 27 de outubro, a CBF tem de enviar essa lista para os times dizendo, esse atleta está fazendo parte de uma pré-lista, para que no dia 1º de novembro ocorra a divulgação oficial dos jogadores convocados para a data FIFA de novembro, confrontos contra a Venezuela fora de casa e o Uruguai como mandante. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo prevê a maior arrecadação de sua história no jogo contra o River Plate, válido pela Libertadores da América na próxima semana. É que os 40 mil ingressos à disposição de torcedores do Atlético acabaram em poucas horas, mais ou menos 7 horas. Os 4 mil ingressos enviados para torcedores do River Plate também estão esgotados. E com esses 44 mil ingressos, com um custo maior do que de costume, o Atlético estima ser capaz de arrecadar de forma bruta pelo menos 5 milhões de reais. A maior receita com bilheteria em um jogo do Atlético desde a inauguração da Arena MRV é de 3 milhões e 400 mil reais em jogo recente da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama. Os ingressos para sócios torcedores no jogo contra o River custavam de R$ 75 a R$ 549. Já para os torcedores não sócios, de R$ 251 a R$ 1.099. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, que discute com o banco BTG Pactual um financiamento de até 165 milhões de reais. Informação que foi divulgada nessa quarta-feira pelo site Pipeline. Discussão bem profunda, com uma série de itens, seria um passo importante para que o Vasco conseguisse preparar o clube para a recuperação judicial. Mais do que isso, para conseguir equacionar seu fluxo de caixa e uma série de despesas. Vale a lembrança também de que a 777 havia programado um aporte de 270 milhões de reais que seriam feitos até o mês de setembro. Sem essa grana, o Vasco do Pedrinho se viu numa enorme complicação. Como pagar uma série de dívidas com clubes, fornecedores, jogadores, empresários, entre outros, sem o dinheiro que estava sendo esperado, aguardado e tão ansiosamente cotado. Diante desse cenário, encontrou-se a possibilidade desse acordo com o banco BTG Pactual, algo que ainda não está fechado, de acordo com a minha apuração. De qualquer forma, se avançar para esse empréstimo de 165 milhões de reais, seria uma espécie de financiamento. O Vasco teria um prazo de pagamento de 2 anos e meio, com juros de CDI mais 11,5%. Garantia para os pagamentos, uma série de garantias, entre elas ações da Vasco SAF e também direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Preciso falar agora sobre centroavantes que atuam no Brasil e podem estar perto da despedida. São caras que têm metido gol e chamado a atenção de clubes do exterior. Entre eles, Cauã Elias, centroavante do Fluminense, só 18 anos de idade, Igor Jesus, jogador do Botafogo e da Seleção Brasileira, 23 anos de idade, e Yuri Alberto, que é alvo antigo de clubes da Inglaterra, também 23 anos de idade, jogador do Corinthians. Sobre a situação do Cauã, promovido nessa temporada da base. Já soma 34 partidas, 6 gols e 1 assistência. Jogador que foi muito importante no momento de enorme dificuldade do Fluminense na temporada, na zona de rebaixamento, extremamente ameaçado. O Mano Menezes chega, aposta no Cauã Elias e esses 6 gols foram fundamentais para vários dos pontos conquistados. Nesse momento o jogador interessa ou é alvo de sondagens de Napoli, da Itália, Bayer Leverkusen, da Alemanha e Everton, da Inglaterra. Já o Igor Jesus foi sondado por Deus e todo mundo. Cheguei a conversar nessa semana com o empresário dele e ele contou que são muitos assédios, entre eles de clubes grandes da Premier League e do Lyon, que é um dos clubes do John Textor. Nesse caso, para sair do Botafogo para o Lyon, nem haveria necessidade de grande trânsito ou trâmite, bastaria que o Textor entendesse como esse um bom movimento. Sobre Yuri Alberto, monitorado por clubes da Europa, especialmente o West Ham e o Southampton, há 3 janelas. Não aconteceu dele ser negociado na janela da metade do ano, mas o Corinthians não descarta vender o Yuri Alberto ou o Breno Bidon na próxima janela. Há necessidade de fazer dinheiro. Só não completei e falei dos números do Igor Jesus e do Yuri Alberto na temporada. Igor já soma 38 partidas, 24 gols e 5 assistências, estou incluindo gols pelo Botafogo, pelo Shabab Al-Wali e também pela seleção brasileira. Já Yuri Alberto, 47 jogos, 20 gols marcados
e 6 assistências. Se você fosse dirigente de um clube do exterior e precisasse contratar um centroavante, qual desses 3 seria a sua primeira opção? Igor Jesus, Yuri Alberto ou Cauã Elias? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Flamengo com mais atualizações sobre uma especulação que surgiu nas últimas horas, a de que Léo Ortiz interessa a Juventus da Itália. Posso contar para vocês que pessoas que trabalham com o Léo Ortiz afirmam terem sido procuradas recentemente pela Juventus da Itália. Paulo Pitombeira é quem tem conduzido essas negociações. E o atleta chegaria para o lugar do Bremer, zagueiro brasileiro da seleção nacional, que precisou ser cortado depois de uma lesão grave que vai deixá-lo fora dos campos por bastante tempo. Cheguei a conversar com o Paulo Pitombeira nessa quarta-feira perguntando sobre a possibilidade dessa história avançar. Segundo o Pitombeira, a proposta poderia chegar até 15 milhões de euros, mas nesse momento não há intenção do Flamengo em fazer negócio com o zagueiro de 28 anos de idade, que foi comprado do Red Bull Bragantino depois de uma enorme novela por 7 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus. Jogador que já se declarou torcedor do Flamengo desde a infância, realizando um sonho. Para que a Juventus avance nessa tratativa e leve o Léo Ortiz apenas a partir de janeiro, quando o mercado por lá reabre, vai haver a necessidade de uma proposta bastante grande do ponto de vista financeiro. Preciso falar agora sobre o São Paulo. Tenho relatado para vocês nas últimas semanas sobre a dificuldade do tricolor em renovar o contrato do atacante Henrique Carmo. Só 17 anos de idade, ponta, grande promessa das categorias de base e promovido para o time principal. São Paulo nem tem utilizado o Henrique no time de cima com medo de dar mais visibilidade para um atleta que não tem renovado seu contrato. O vínculo se encerra em dezembro de 2025 e o sinal de alerta já foi ligado para que o tricolor não corra o risco de ver o Henrique fazer o mesmo processo do Wellington. Lateral que não quis renovar o contrato e está deixando o São Paulo de graça, sem qualquer centavo de retorno para o Southampton no fim desse ano. Pois bem, conversei no domingo com o Wagner Ribeiro, empresário do Henrique, para perguntar, vocês fizeram alguma conversa com o São Paulo? Existe alguma negociação? E o Wagner Ribeiro afirmou que aquilo que ele já havia me contado antes, da procura dele em relação ao São Paulo para a prorrogação do contrato, não havia tido nenhum avanço. Ninguém do São Paulo o procurou para oferecer contrato ou qualquer coisa do gênero. Confesso que me assustei, me surpreendi, porque imagino que o São Paulo esteja preocupado com essa situação e tenha alguma negociação aberta. O que eu fiz? Entrei em contato com o dirigente do São Paulo pouco antes de gravar esse vídeo e perguntei, vocês fizeram ou não proposta ao atleta? E a resposta foi, o Wagner Ribeiro já sabe a intenção do São Paulo. Eu questionei, tá bom, então a intenção do São Paulo é de renovar o contrato a partir de novembro, quando ele faz 18 anos de idade, oferecendo um vínculo de 5 anos. A resposta foi, posso te dizer que queremos oferecer a ele um contrato que dê segurança a ambas as partes. Eu acrescentei, então, você está otimista ou pessimista em relação à renovação do contrato do Henrique? A resposta foi, acreditamos que ele vai renovar o contrato. Jogador que tem hoje o menor salário do elenco do São Paulo no time profissional, só 7 mil reais por mês. A multa rescisória para tirá-lo para clubes brasileiros é de míseros 9 milhões de reais. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o Corinthians, que resolveu calcular quanto gastou com atletas negociados por empréstimo com o Cuiabá. Por que dessa conta? Porque recentemente o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, veio a público para chamar o Corinthians de golpista, afirmando que o calote que o Timão deu de 14 milhões pelo Ranieri, que foi comprado mas não foi pago ao Cuiabá, que isso não é aceitável. Pois bem, o Corinthians fez um cálculo de atletas que foram emprestados de graça e com parte do salário sendo pagos pelo Timão ao Cuiabá nos últimos anos. Foram vários jogadores, todos nessa era do Cristiano Dresch. Entre eles o goleiro Walter, o zagueiro Marlon, o lateral direito Matheus Alexandre, o meio-campista Marquinhos e os atacantes Jonathan Cafu e André Luiz. Nos cálculos do Corinthians, são cerca de 10 milhões de reais apenas com os salários que o Corinthians ajudou a pagar enquanto esses caras ficaram por empréstimo no Cuiabá. Por exemplo, vou citar o caso do Jonathan Cafu, que é o caso mais grave. Jonathan Cafu chegou a ter um contrato por 38 meses com o Corinthians. Desses 38 meses, em 33, ele esteve emprestado ao Cuiabá. E o Corinthians foi responsável pelo pagamento durante esse período de 8 milhões de reais. Os outros 2 milhões com Walter, Marlon, Matheus Alexandre, Marquinhos e André Luiz. O que o Corinthians quer dizer com isso? Que esperava um pouquinho mais de condescendência, um pouquinho mais de solidariedade, um pouquinho mais de parceria do Cuiabá, clube que foi tão ajudado pelo Corinthians nos últimos tempos. Gostaria de colocar esse tema em debate para ouvir a sua opinião. O Corinthians está certo em colocar essa situação na mesa? Ou é o Cuiabá quem tem de cobrar mesmo pelo pagamento dos 14 milhões de reais referentes à compra do Ranieri? Afinal de contas, o Ranieri desfalca o Cuiabá, reforça o Corinthians, o Cuiabá não recebe o dinheiro e agora Cuiabá e Corinthians brigam contra o rebaixamento no Campeonato Nacional. Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Informação importante, hoje a maior oferta na mesa de Leila Pereira para o patrocínio Master de 2025 é da Sporting Bet, casa de apostas esportivas londrina, fundada em 1997. De acordo com o site Nosso Palestra, a proposta da Sporting Bet por um contrato de 3 anos é de 356 milhões de reais, valor que inclui parte fixa e também bônus. Aí você vai lembrar que em outro momento cheguei a contar para vocês que a Bet Nacional estava disposta a pagar 160 milhões de reais por ano num vínculo de 3 temporadas para se tornar patrocinadora Master do Palmeiras. Essa proposta não existe mais, a Bet Nacional se cansou da demora da Leila para responder e retirou a oferta. Bem verdade que desses 160 milhões, 90 milhões eram fixos, 10 milhões em publicidade e outros 60 milhões atrelados a títulos. O que o Palmeiras tem em mãos hoje, essa oferta da Sporting Bet e uma da Esportes da Sorte,
tem sido alvo de uma série de polêmicas, investigação da polícia e que ainda corre o risco de não ter a possibilidade de estampar a sua marca nos uniformes dos times por não ter chegado a um acordo com o Ministério da Fazenda e também com o governo federal. A oferta da Esportes da Sorte era de 310 milhões de reais por um contrato de 3 anos. Só para arrematar, pouco antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa muito próxima a Leila Pereira, que acompanhou a votação na última segunda-feira, votação na eleição para presidente, que colocou Leila e Savério Orlandi no segundo turno dessa eleição. Essa pessoa que está muito próxima da Leila me assegurou que tudo se encaminha para que uma Bet, uma casa de apostas, seja a patrocinadora master do Palmeiras. Se hoje a maior oferta é da Sporting Bet, a menos que surja uma grande reviravolta, já temos encaminhado o próximo patrocínio Alviverde. E você, o que pensa sobre os números? Sobre o Palmeiras se rendendo às bets? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde, tem live às 7 da noite, já anota no seu telefone, celular, na sua agenda, no que você quiser. O importante é você aparecer para mandar sua pergunta e eu tiro todas as suas dúvidas. Tchau!